a obra do acaso. O nascimento de Jesus não foi um descuido de um casal. O nascimento de Jesus foi algo projetado desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada. Deus já havia determinado enviar o seu Filho Jesus Cristo à humanidade. Quando analisamos a Bíblia, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. Todos os livros, os profetas que foram levantados por Deus, eles profetizavam, eles falavam a respeito deste servo que viria a nascer e trazer redenção para o povo. Basta começarmos pelo primeiro livro da Bíblia. Quando Adão e Eva pecam, Deus traz sentença para Eva, Deus traz sentença para Adão. Quando Deus está trazendo a sentença para a serpente, ele fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria-lhe a cabeça, e esta lhe feriria o calcanhar. O nascimento do Rei Jesus já estava previsto na eternidade de Deus. Deus já havia projetado, Deus já havia escrito, Deus já havia planejado que a humanidade, mesmo debaixo de uma sentença de morte, viria alguém para resgatar a humanidade dos seus pecados e lhe garantir vida e vida eterna. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos entender que o nascimento de Jesus é algo sobrenatural. Basta olharmos o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver que o nascimento ou a concepção de Jesus dar-se-á da seguinte forma: Maria estava noiva do seu noivo José. Eles estavam comprometidos. Maria era uma mulher virgem, era uma mulher que estava se guardando, estava se preparando para o seu casamento. Mas Deus lá do céu já estava olhando para Maria e já estava dizendo: ali está o fundamento a qual dará início ao meu projeto nesta terra. A Bíblia diz que enquanto Maria estava vivendo, preocupada aqui na terra, como seria, como se daria, como conseguiria recursos para o seu casamento, juntamente com José, a Bíblia diz que de repente aparece o anjo do Senhor e diz a Maria: tu és bendita entre as mulheres, e de ti nascerá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Maria, no diálogo que ela teve com o anjo, ela ainda, ou ela não tinha entendido, porque ela questiona, ela indaga, ela pergunta: mas como isso há de acontecer? Eu ainda não conheci o meu marido, eu ainda sou uma mulher pura, eu ainda não tive contato com meu marido, como isso há de acontecer? E é aqui que eu me chamo, ou é aqui que a Bíblia prende a minha atenção, porque o anjo vai olhar para ela e vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude
virtude do alto lhe cobrirá com uma sombra. Ah, irmão, você não conhece o poder do Espírito Santo de Deus. Você não sabe o que esse Espírito é capaz. Enquanto ela estava preocupada, enquanto ela estava indagando, o anjo chega para ela e diz: não se preocupa, porque o Espírito de Deus, ele se encarregará de fazer aquilo que é impossível. O Espírito Santo de Deus vai fazer aquilo que ainda não foi visto. Eu já quero abrir um parêntese aqui nesta introdução para dizer para você: talvez você esteja questionando como vai acontecer, como vai se desenrolar. Já está findando um ano e ainda não chegou a resposta, mas Deus está dizendo nesta noite: se você crer, descerá o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aquilo que não foi feito em 353 dias, Deus pode fazer nesta noite, através da virtude do seu poder, através da presença do seu Espírito. Eu não sei se você veio aqui só por causa do culto, mas eu vim aqui por causa do dono do culto, por causa do rei do culto, por causa do Deus do culto, e eu sei que ele pode fazer o sobrenatural nesta noite. Só quem acredita, só quem acredita, louve a este Jesus. Aleluia, oh glória. O que me chama mais atenção é que quando Jesus, ele está sendo profetizado, ainda no ventre de Maria, o que me chama mais atenção, Vinícius, é o que o primeiro sacrifício de Jesus em prol da humanidade foi largar o céu. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus a qual as palavras não se chegam a nenhuma conclusão para definir a grandeza deste Deus. Mas este Deus infinito, este Deus grandioso, ele se limitou a um ventre para se fazer humano, para nascer através de uma virgem, para trazer solução para mim e para você. Se até aqui você não tinha motivo para glorificar este Deus, aqui está o primeiro: um Deus excelso, um Deus eterno, um Deus sem igual. Ele fez questão de se fazer um homem para habitar no meio da humanidade e para trazer redenção para a sua vida, para trazer salvação para a sua vida. Será que você pode dar um glória a Ele por isso, irmão? Será que você pode levantar a sua mão para Ele nesta noite por isso? Será que você pode abrir esta boca nesta noite e agradecer a Ele por Ele ter largado o trono e ter vindo a uma manjedoura? O primeiro sacrifício de Jesus está aqui: largar o céu e vir habitar na terra. A Bíblia Sagrada diz que quando ele estava para nascer, a terra estava em um colapso espiritual tão grande, porque Deus já havia abandonado o povo. Quando Jesus nasceu, estava na época do momento em que Deus já não se comunicava mais com o povo. Deus havia se apartado do povo. Deus já não usava mais profetas para falar no meio do povo.
Deus já não levantava mais homens cheios do Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que mesmo a humanidade debaixo de pecado, mesmo a humanidade debaixo de trevas, mesmo a humanidade na separação de Deus, Deus não parou de trabalhar. Deus não parou de trabalhar. Deus, enquanto eu estava sentado aqui e eu estava meditando nisso, e Ele falou comigo, gritou no meu coração: fala para mim, igreja, fala para alguém que está aqui nesta noite, não é porque eu estou calado que eu não estou trabalhando, não é porque eu estou em silêncio que eu não estou trabalhando. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Você veio questionando: Deus não fala mais comigo, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não ouço mais a presença, não sinto mais a presença de Deus. Mas Deus preparou este culto para falar para você: não é porque eu estou em silêncio que eu não estou trabalhando. Acredita, eu ainda trabalho, eu ainda trabalho, eu ainda trabalho. Quantos nesta noite recebe? Deus ainda trabalha em favor da tua igreja. Aleluia, aleluia. Quando Jesus nasce, uma das coisas que mais me chama a atenção é que 700 anos antes, Deus levanta um profeta chamado Isaías. Isaías foi o profeta messiânico que mais falou, que mais profetizou a respeito de Jesus. E no capítulo 9, versículo 6, Isaías, cheio de Deus, ele vai profetizar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A primeira parte deste versículo está dizendo: um menino nos nasceu. Não é singular, é plural. O filho se nos deu. Não é singular, é plural. Quando ele está dizendo isso, ele está profetizando e dizendo: o menino está nascendo, não é para trazer só alegria para Maria e José, não. O menino está nascendo, não é só para a casa de José, não. Ele está nascendo para trazer alegria para a humanidade, para trazer paz para a humanidade. Quando o profeta está profetizando isso, ele está dizendo: o ventre é de Maria, mas o menino é da humanidade. O ventre é de Maria, mas o filho é do povo, é da humanidade. Jesus não veio somente para trazer alegria para Maria, ele veio para trazer redenção para a sua vida, ele veio para trazer segurança para a tua vida, ele veio para trazer salvação para a tua vida. É por isso que quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que a humanidade estava debaixo de trevas, o povo estava esquecido, já não sabia o que era adorar a Deus. Mas quando Jesus nasce, passa os 8 dias, e eles pegam o menino e vão até o templo oferecer um sacrifício, vão ofertar ou apresentar o menino, vão circuncidar o menino. Aí a Bíblia diz que quando ele chega no templo, lá estava um homem chamado Simeão. E o que mais me chama a atenção é que Simeão tinha uma promessa na vida dele. E sabe qual é? Enquanto ele não vesse o Salvador, Deus não faria ele descer à sepultura. Quando eu li isso, meu amigo Charles, eu tomei essa bênção para mim. Eu falei: eu também quero. Enquanto não aconteceu o arrebatamento, eu quero estar cheio do Espírito, eu quero estar lúcido, eu quero estar cheio de vigor, eu quero estar
continuar servindo, eu quero ter vida, enquanto não vi o Salvador. Mas a Bíblia diz que quando ele viu o menino, ele se alegrou. E sabe o que me chama mais atenção? É que no capítulo 2, no versículo 38, se não me falha a memória, do livro de Lucas, ele vai dizer assim: este menino é luz para alumiar as nações, é luz para alumiar as nações, é luz para alumiar as nações. Sabe o que ele estava dizendo em uma forma profética? Você lembra de quando Jesus estava na terra e João depois escreveu no seu capítulo 1, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que se fez não seria feito se não fosse por ele. Jesus era o verbo que Deus usou no princípio para fazer todas as coisas. É por isso que quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, Moisés escrevendo vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí o que me chama a atenção é que Deus diz assim: e haja luz, e houve luz. Aí Deus viu que a luz era boa e disse: aparte ou separe a luz das trevas, a luz das trevas. Lá no princípio, segundo a tradição judaica, esta luz que Deus está falando era o próprio Jesus, que trazia iluminação para uma terra caótica. Segundo a cultura judaica, este haja luz era o próprio Jesus que iluminava a terra. É por isso que quando Jesus nasce, Simeão está dizendo: ele é luz para iluminar as nações. Quando Adão pecou, a luz foi cortada, mas quando Maria gerou Jesus, a luz voltou a raiar novamente, a luz voltou a brilhar novamente. É por isso, irmão, que quem está em Cristo não anda em trevas, quem está em Cristo não anda em escuridão, quem está em Cristo só anda na luz, só vive na luz, só caminha na luz, só anda na luz. É por isso que o salmista disse no Salmo 119, no verso 105: luz para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos, ou lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra, e luz para os meus pés. Jesus é a luz que brilhou na tua vida. Jesus é a luz que trouxe claridade para a sua vida. Quem está em Cristo não vive mais em escuridão. Quem está em Cristo não vive mais em trevas. É por isso que quando ele nasceu, a luz voltou a raiar novamente. Quando ele nasceu, o sol da justiça voltou a brilhar novamente. Nesta noite, eu quero dizer para você: se você está em Cristo, não há trevas que te parem, não há trevas que te cerquem, não há trevas que dissipem a sua paz, porque quem está em Cristo está debaixo da luz. Aleluia. O que me chama a atenção é que, voltando para o texto, depois que Jesus nasce,
A Bíblia Sagrada vai começar a dizer: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E olha a pergunta: aonde está o rei? Aonde está o rei que nasceu? Nós viemos adorá-lo, nós viemos prestar o nosso louvor e a nossa adoração a ele. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Herodes ouviu isso, versículo 3, a Bíblia vai dizer: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por quê? Herodes ficou perturbado, ele ficou preocupado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 5 Herodes que reinaram sobre o povo. Este Herodes que estamos falando foi o primeiro. Este Herodes é conhecido por alguns detalhes. O primeiro detalhe que este Herodes é conhecido é que quando ele começa a reinar, ele faz questão de trazer uma reforma no templo de Zorobabel, deixando assim o templo um dos maiores monumentos da sua época, em grandeza, em beleza. Todo o povo glorificava Herodes por causa daquele templo. A segunda coisa que me chama a atenção sobre a vida de Herodes é que ele era um vassalo destruidor. Herodes, quando reinava, ele não tinha piedade de ninguém. A história diz que das suas 10 mulheres, ele fez questão de matar a que ele mais amava, com medo de ela usurpar o seu trono. Herodes, como se não bastasse, também matou a sua sogra, matou os seus filhos, todos aqueles que apresentavam perigo para Herodes, ele fazia questão de matar, de dissipar, de acabar. Por quê? Porque ele achava que ele era o maior naquele povo, que não tinha ninguém maior do que ele, que ninguém poderia tomar o trono dele. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está planejando isso, ele chegou a alguns magos e disseram: aonde está o rei que nasceu? Quando ele ouve isso, eu imagino o coração dele se enchendo de ira e de inveja, porque o invejoso, ele nunca vai querer ver você chegar aonde ele está. O invejoso nunca vai querer ver você alcançar posições que você está. Aí ele chama em secreto os magos e diz assim: aonde está este rei que nasceu? Vai lá, adore a ele e volta para que eu também vá e o adore. O intento de Herodes para os magos era bom, mas Deus estava no céu contemplando o coração maligno de Herodes. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto Deus está projetando a sua vida, vai levantar pessoas com interesses contrários para tentar te parar, para tentar te segurar, para tentar inibir o projeto de Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus conhece a intenção do coração do homem. Deus conhece a intenção do coração do homem. Pode até tentar, mas Deus não vai deixar. O que é teu é teu. O que é teu é teu. O que é teu é teu. O diabo não toma, o inimigo não toma. O que é teu é teu. A Bíblia diz que os magos foram de boa vontade,
fizemos amizade com Herodes. Vamos lá adorar e depois vamos voltar. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram para adorar, a Bíblia diz que eles chegaram, adoraram, e quando eles adoraram, eles se prostraram. E quando eles se prostraram, eles fizeram os seus rituais. E quando eles acabaram de fazer os seus rituais, a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e disse: não, vocês agora não vão voltar pelo mesmo caminho, vocês vão voltar por um caminho diferente. Eu quero fazer aqui eu quero desmiuçar aqui este texto e falar para você algumas verdades. Quem tem um encontro com Jesus nunca vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Não. Você pode ter vindo ao encontro dele todo torto, você pode ter vindo ao encontro dele todo desarrumado, você pode ter vindo ao encontro dele todo quebrado, você pode ter vindo ao encontro dele todo desconcertado, mas quando você tem um encontro verdadeiro com ele, ele faz questão de aparecer e dizer: agora o caminho é diferente, agora a rota é diferente, agora a estrada é diferente. Você veio guiado pela estrela, agora você vai guiado pelo meu espírito, pelo meu espírito, pelo meu espírito. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus nesta noite, levante a sua mão. Pelo menos 10 segundos de adoração ao Rei dos Reis. Ele está na casa nesta noite. Eu já senti a presença dele. Ele está na casa nesta noite. Não é porque é noite de Natal que você não pode abrir a sua boca e o seu coração. Abre a boca, adore ele nesta noite. La mayanjondarabastu kemente que andurabaca. Deus está falando comigo. O meu espírito está restaurando corações que já haviam esquecido de como me adorar. Ele está restaurando. Ele está restaurando. Se você deixar, você vai sair diferente nesta noite. Aleluia. Aleluia. Vamos para a Bíblia. É por isso que quando Jesus nasce, ele nasce para trazer novamente a intimidade que havia se perdido com Deus entre o povo. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que faz separação entre o homem e Deus é o nosso pecado. A humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus nasce, é por isso que Isaías profetizando, é por isso que Isaías profetizando no capítulo 7, versículo 14, ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é o quê?
Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Quando Jesus nasce, Jesus está dizendo: eu estou devolvendo a paz com Deus, eu estou devolvendo a intimidade com Deus, eu estou devolvendo a presença de Deus. Até hoje vocês viveram distanciados, viveram longe, viveram privados, mas hoje eu estou trazendo novamente a comunhão com o Pai. É por isso, irmão, que você não pode deixar o seu filho aprender de jeito errado o que significa o Natal. É por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é um velho com roupa vermelha, com um saco de presente nas costas, esperando os nossos filhos dormir para colocar o presente do lado. Não, Natal é um homem com uma coroa de espinho na cabeça, com uma cruz do Calvário nos ombros, dizendo: eu nasci, eu cresci, e eu estou levando o presente que todo homem deve receber. Que presente é esse? A vida eterna, o perdão dos pecados, a restauração com o Pai. Eu estou trazendo sangue, eu estou trazendo vitória, eu estou trazendo comunhão. Só que recebe nesta noite graça de Deus, unção de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quem recebe o Filho recebe a vida. Talvez você está triste porque neste Natal você queria comprar aquele vestido bonito e não deu conta. Talvez você está triste porque neste Natal você queria fazer uma ceia melhor para a sua família e não sobrou um trocado. Mas Deus está dizendo: não se preocupa, porque o maior presente eu já te dei. Eu já te dei. Aquele que recebe meu filho recebe a vida. Aquele que recebe meu filho recebe tudo, recebe tudo, recebe tudo, recebe graça, recebe perdão de pecado. É por isso que todos nós que recebemos o Filho, nós temos vida, nós temos vida, nós temos vida. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus nasceu, não foi para nos garantir barra de ouro, não, isso é consequência. Jesus nasceu, não foi para nos garantir chave de mansões, não, isso é consequência. Jesus nasceu para trazer a redenção dos nossos pecados, para trazer o perdão dos nossos pecados. Jesus nasceu para fazer aquilo que Abraão não conseguiu fazer, que Melquisedeque não conseguiu fazer, que os profetas não conseguiu fazer. Mas quando ele nasceu, já estava profetizado: ele vai trazer o perdão dos pecados, ele vai trazer salvação para a humanidade. Quem recebe o Filho recebe a vida. Certa feita, um homem muito rico na Europa, ele resolveu empreender a maior parte da sua riqueza em artes.
Ele comprou os quadros dos artistas mais famosos e ele colocou na sua galeria todos os quadros bonitos, caríssimos. Este homem era pai de um único filho. E certa feita, este filho, com o seu amigo, ele vai para uma viagem distante. E nesta viagem, ele sofre um acidente. E neste acidente ele vai a óbito. E o seu amigo, muito triste, com o coração partido, querendo amenizar a dor do pai, que perdeu o seu único filho, ele tem uma ideia. Já que ele gosta de pinturas, de artes, eu vou usar o que eu sei, e eu vou desenhar o rosto do filho dele. E ele desenha o rosto do filho em traços da sua pintura, coloca numa moldura bonita e envia para o pai. O pai recebe aquela pintura e com tanto carinho ele coloca em meio às suas mais caras pinturas. Passa-se o tempo. Quando aquele homem estava no leito da morte, ele chama o seu gerente, chama as pessoas responsáveis e diz: eu quero fazer o meu testamento. E quando ele faz o testamento, ele falece. Depois que ele faleceu, o responsável pelas suas obras faz um leilão de todas as obras que ele tinha. E quando ele começa, a pessoa responsável começa o leilão, o primeiro quadro a ser leiloado era o rosto do filho dele. Depois de muitas tentativas, ninguém estava interessado naquele quadro. Não era de um pintor famoso, não era uma obra clássica, mas ali havia um sentimento. Depois de muito insistir, alguém levanta a mão e dá um lance. E quando a pessoa dá o lance, o quadro é arrematado. Quando o quadro é arrematado, quem estava à frente do leilão bate o martelo e diz: o leilão está encerrado. As pessoas começaram a se alvoroçar. Mas como? Ainda tem os melhores quadros. A pessoa se dirige e fala: está no testamento. Aquele que comprar o quadro do filho tem direito a todas as outras coisas. Deus está dizendo nesta noite: se você aceitar o filho, você tem direito a tudo nesta noite. Se você se entregar ao filho, não vai te faltar graça, não vai te faltar perdão, não vai te faltar mudança, não vai te faltar salvação. O filho é a porta de partida para tudo que você precisa.